Terceira questão de Química, FUVEST 2022, segunda fase. As afirmações a seguir baseiam-se na descrição da CETESB. Afirmação 1. O dióxido de enxofre é liberado para a atmosfera por gases vulcânicos e fontes antropogênicas, principalmente atividades industriais, que possuem materiais contendo enxofre, como termoelétricas, fabricação de fertilizantes, fundição de alumínio e aço, produção de ácido sulfúrico e papel. Cabe aqui observar que o professor Ricardo Feliciano diz que o SO2 em maior quantidade é produzido pelos vulcões e o antropogênico é muito pouco. Afirmação 2. O dióxido de enxofre é um gás incolor com um forte odor pungente. É muito irritante quando em contato com superfícies úmidas, pois se transforma em trióxido de enxofre, e passa rapidamente a ácido sulfúrico. Aqui temos uma reação, que pode ser que ele pergunte. Represente a estrutura de Lewis do dióxido de enxofre. Bom, gente, ele deu aqui embaixo, note a dot, a distribuição eletrônica desses elementos químicos para que você perceba a camada de valência. Ó. O oxigênio tem 6 e o enxofre também tem 6 elétrons na camada de valência. São esses numerinhos pequenininhos, né? 4, 2, 4, 2. Como é que resolve esse trem? Essa é uma pergunta frequente, sabe? Então, o primeiro passo seria lembrar da própria estrutura da molécula, né? Matei um pernilongo. Então, SO2, gente, uma dupla com oxigênio, primeiramente, né? E a dativa só vai ocorrer se você tem mais um oxigênio para grudar. Vamos pensar na molécula de SO, o monóxido de enxofre. Aqui, gente, está todo mundo feliz. Octeto respeitado, sem problema nenhum. Agora, uma vez que eu preciso de mais um oxigênio para grudar, para fazer o SO2, esse par de elétrons vai ser completamente doado para o oxigênio. E o oxigênio não está compartilhando nada aqui, ele está só chupando o enxofre. Então, com essa observação, fica mais fácil agora desenhar a estrutura de Lewis. Cada ligação representa duas bolinhas, e aqui essa dativa você coloca duas bolinhas desse jeitinho para representar a estrutura de Lewis. É importantíssimo que você represente as bolinhas não ligantes. O cara te deu a distribuição eletrônica, você sabe que tem 6 elétrons na camada de valência, não está certo se você não colocar essas bolinhas aqui que estão sobrando. Se você colocasse somente desse jeito aqui, ó, estaria errado. Porque aí você não está deixando claro os pares de elétrons não ligantes. Infelizmente isso é uma chatice e pode perder ponto. Mas essa é a estrutura do SO2 com a representação de Lewis. Bom, dito isso, fica essa dica. Faz a estrutura com as varetinhas, os balzinhos, depois se desenha as bolinhas. B. A afirmação 2 refere-se à formação da chuva ácida. Represente a reação balanceada da formação da chuva ácida a partir do SO3 e a reação balanceada da chuva ácida com o carbonato de cálcio, que é um dos componentes de construções que são danificados por ela. Olha, é uma questão clássica, né, envolvendo chuva ácida e carbonatos. O SO2, gente, é um óxido que, quando hidratado, forma ácido sulfúrico. É uma reação que até o texto falou. Você só precisava juntar as moléculas. Ele falou de SO2 com água, né, hidratado, chuva e tal. Então, tranquila essa reação. Já a segunda, nem tanto. Carbonato, gente, é uma rocha que reage bastante com ácido, formando o quê? Ácido carbônico. Num primeiro momento, você poderia pensar numa dupla troca aqui. O SO4 vai lá no lugar do carbonato e o cálcio, e o carbonato vem aqui no lugar do sulfato. Né? Veja que eu fiz uma troca, né? SO4 foi para lá, carbonato veio para cá. O ácido carbônico, por sua vez, é um ácido instável, gente, que forma CO2 e água. E o sulfato de cálcio fica na dele quietinho. Então a reação seria de fato essa: carbonato de cálcio, ácido sulfúrico, formando sulfato de cálcio, água e CO2. Né? Seria errado, creio eu, se não colocasse água e CO2. Né? Porque rochas carbonáticas formam gás carbônico. É um conceito geológico meio químico muito importante para os vestibulares. Né? Você pega
por exemplo, acidentes médicos, né? Vão administrar carbonato de bário, pegando bário para fazer contraste, só que o carbonato vira CO2. E aí forma bolha no sangue do cara, o cara morre, né? Já aconteceu isso aí uma vez. Então não, né? Se for administrar sulfatos de bário no sangue das pessoas para contraste. Feitas essas duas observações, vamos à letra C. Considere uma determinada amostra de carvão que contém 1% de massa de enxofre. Então tem um carvão, um mineral, 1% tem só de enxofre. Quando esse carvão é queimado, o enxofre também vai ser queimado, é convertido em dióxido de enxofre pela reação S mais O2 formando SO2. Para evitar a poluição do ar, esse dióxido de enxofre pode ser tratado com óxido de cálcio para formar sulfito de cálcio, como representado na reação. É uma reação entre óxidos básicos e ácidos, né? Calcule a massa diária em quilogramas de óxido de cálcio necessária para tratar o SO2 em uma usina que consome 3,2 10 a sexta quilogramas de carvão por dia. Carvão, hein? Como é que faz isso aí? Bom, essa é uma questão difícil. Respira fundo. Temos duas equações, correto? Enxofre formando SO2 e o SO2 formando caso3, né? Sulfito de cálcio. E o óxido de cálcio no meio da história. Então temos duas regras de 3, provavelmente serão 2 balanceamentos. Você tem uma porcentagem, é uma outra regra de 3, já são 3. E tem o dado que começa, que é esse 3,6, 3,2, 10 a sexta quilogramas de carvão por dia. Essa leitura que eu estou fazendo aqui é importantíssima para te tranquilizar na prova. Existem as proporções e existe um número sozinho. Esse número sozinho começa a conta. Então vamos lá. Primeiro passo, então, começo pelo número sozinho. Esse número sozinho é a massa de carvão. E eu quero somente o quê? Enxofre. Então eu pego 1% disso, é uma relação de pureza aqui, nos conceitos da química, que dá 3,2 10 a quarta, 10 a terceira gramas. Aqui eu já mudei o quilograma para grama, né? Perdão. Esta massa de enxofre agora está proporcional à massa molar de enxofre, que vai produzir 1 mol de SO2. 32 gramas produz 1 mol. E essa maçaroca produz quanto? Ora, contas simples, dá 1/10 a sexta mol de SO2. O SO2 agora vai fazer o processo de neutralização com óxido de cálcio. Eu faço a proporção do mol do SO2 para a massa de óxido de cálcio, porque o X que me interessa aqui é massa. Professor, tinha que ser mol? Não podia ser massa aqui? Podia, meu caro, sem problema algum. Você pode pôr massa aqui, vai dar uma massa aqui, você bota as massas aqui também de novo e vai para o braço que vai dar tudo certo. Aqui eu fiz por mol, por preguiça, né? Não precisava da massa molar do SO2, então eu pulei. Aí eu coloquei esse mol aqui embaixo, mol embaixo de mol, vai dar em grama a resposta aqui, porque o X está embaixo da grama. Multiplique em cruz, dá 56 10 a sexta gramas. Isso dá 56 10 a terceira quilogramas, ou para os mais chatos de notação científica, 5,6 10 a quarta quilogramas de óxido de cálcio. Então essa é a resposta final do quanto de óxido de cálcio você precisa para neutralizar o SO2. E como eu mencionei, 3 regras de 3. Né? A porcentagem, esta equação e aquela outra equação. Questão difícil, não posso negar. Como eu sou formado em química, né, parece tranquilo, mas eu não posso negar que é uma questão difícil. Vamos para a quarta.